Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E tinha uma escola de música bem perto da nossa casa, muito boa, muito completa, sabe? Aí o pai dela chegou um dia sem me falar nada, e não falou nada com ninguém, trouxe o violão e deu para ela. Aí eu falei para ela, eu vou lá, cheguei aí conversar, ela falou, mãe, eu não vou. Aí eu falei, como é que você vai aprender, cara? Ah, mãe, eu vou aprender sozinha. Compra o método número 1 para mim. Aí eu comprei. Nossa, gente. Assim. Era o que? Era um livro? Vinha o método número 1, tinha vários números. Aí... Comprava na banca ou na livraria? Não, livraria. Aí 3 dias depois, ela falou, mãe, compra o 2, que o 1 eu já sei. Eu duvidei. 3 dias depois? Eu duvidei, entendeu? Mas saí, comprei o 2, levei para ela. Aí depois ela falou, mãe, não precisa comprar mais método, não. As revistinhas eram um cruzeiro na banca, aquela violão e guitarra. Ela falou, mãe, não precisa comprar método mais, não, porque eu já sei tudo. Você compra essa revista barata e sai toda semana. Aí vinha a letra e as cifras, né? E pronto, dali foi. Olá, eu sou Samantha Salum, estou aqui com meu colega Renato Souza e a gente está começando mais um podcast do Correio Brasiliense, em parceria aqui com a nossa rádio. E nós temos 2 convidados muito especiais hoje. A gente vai falar sobre Cássia Eller. Aí nós estamos com a mãe dela, Nancy Ribeiro, e com o diretor do musical que vai estar estreando aqui em Brasília, e ele vai contar mais pra gente, Eliezer Lucena. Isso. Bem-vindos. O que significa esse momento de lembrar e reverenciar a trajetória da Cássia Eller? Mas esse musical traz novidades, mostra uma Cássia Eller que pouco conhecida do público, que conta a ela como era adolescente, na infância. Isso depois de 23 anos do falecimento dela. Nancy, você como mãe, qual foi a sua participação nesse espetáculo? Eu só contei a história. O principal, né? que vai do nascimento dela até 89, né? Mas antes disso ela teve a Cássia, né? A participação dela Não, a participação, é claro. Os travessuros, o fanatismo pelo futebol. Mas o espetáculo, ele está todo baseado dessa vez no seu depoimento, sim, que é um depoimento, digamos, inédito, nesses mais de 20 anos, né? Mas é meu e de meus 4 filhos, né? Eu não estou sozinha nessa. Todo mundo colaborou um pouco. E, Eliezer, como foi esse trabalho de, digamos assim, extrair, né, da Nancy essa Cássia Eller, revelar, né, essa Cássia Eller pouco conhecida do público? O que a gente vai ver no espetáculo? E, por favor, já peço para que convidem as pessoas, o público de Brasília, aí ao espetáculo, quando vai ser? A gente vai fazer no Complexo Cultural em Planaltina, amanhã, sábado e domingo. Sábado às 20 horas e domingo às 19. Os ingressos estão sendo vendidos, já estão esgotados pelo Simpla? Pelo Simpla, ainda dá para comprar lá. O que acontece? Eu fiz uma simples pergunta para a irmã da Cássia, que é minha amiga já há 20 anos. Eu sempre costumo falar nos lugares que, se não fosse Carla Eller, não teria esse musical. Porque ela me revelou coisas que... A Carla irmã, né? Irmã, é uma das gêmeas, né? Então a gente sempre fala que a dona Nancy não é mãe só da Cássia, é da Carla, da Cláudia, da Ruby e do Ronaldo. Sim. Sempre a gente faz essa referência, porque a gente está contando a história de uma família. Não é a história só da Cássia. Então tem muitas coisas que faz referência a todos eles. Então eles começaram a me contar a Carla, primeiramente, coisas que estavam dentro da casa dela, na memória dela, nas fotos que eles têm. E eu, para entrar nesse meio, tinha que ter muito cuidado, ter muito tato para fazer isso. E como que você conheceu a família da Cássia Eller? A Carla, né? Foi a primeira que você conheceu? Eu já tinha amizade com a Carla e conversando com ela... Mas você conheceu ela onde, a Carla? No banco. Eu falo para ela, ela é nossa empresária hoje. Mas eu já falo, cara, você vendeu até dinheiro, vender um show não vai ser tão... Ela trabalhava no banco? Trabalhava no banco, era gerente. E eu conheci lá no banco. Você era cliente lá? Meu pai era. Seu pai. Ele foi de curioso. Eu fui lá porque fui. A pessoa vai ficando velha, não dirige mais. Aí eu andava com ele. E aqui em Brasília, aqui em Brasília.
E aí a Carla olhou para mim e falou, tá bom, vamos comer um negócio e tal. Apresentei minha esposa, que é a nossa pianista. Beleza, vamos conversar. E eu sempre perguntei para ela, como é que era a Cássia dentro de casa e tal, como é que era ali com vocês? Ela nunca conseguia falar. Porque até hoje a Carla chora nos ensaios e chora no espetáculo vendo as mesmas coisas. Porque Mexe com muita emoção, muitas lembranças, né? Coisa, né? Eu também não aguento. E ainda mais ela sendo gêmea, né? E ela me contou muitas coisas, eu falei, não acredito, essa não é a Cássia Eller. E ela falou, claro que não, estou te falando da minha irmã, Cássia Eller é outra coisa. Sem dar muito spoiler, conta uma dessas curiosidades aí pra gente. Uma dessas pataquadas que a Cássia fazia, Sim. a primeira coisa que eu perguntei... E a Nancy tá aqui para confirmar essa verdade. A Nancy vai dizer se é. A primeira coisa que eu perguntei para ela, vem cá, como é que era a Cássia em casa com vocês, como criança, adolescente, tal, que a Cássia é a mais velha, né? Eu falei, a Cássia era uma cachorra com a gente. Como irmã mais velha, ela dava injeção com agulha de crochê. Né? Minha mãe saía, ela botava bolacha, pode falar? Pode! Bolacha Maria na boca, fazia uma bolota desse tamanho e dava pra gente comer. Aprontava mesmo. Então era coisa, quando a dona Nancy saía... E se valia, digamos assim, de ser a mais velha, então, falava, né? A minha mãe saiu, quem manda aqui sou eu, que sou a mais velha. Só que não era assim, era de outro jeito. E a senhora sabia de tudo? Não. Elas não contavam, não? As irmãs? São tão amigas, tão unidas, que uma nunca entregou a outra. Cúmplices, mesmo sofrendo um pouco na mão da irmã mais velha, né? Mas é típico isso, né? Eu tinha medo dela, que ela ameaçava. Mas é típico de irmão mais velha judiar um pouco. Então, assim, a Cássia, ela andava com violão já dentro de casa. Então era uma criança bem levada. Muito. Mas parece que foi uma adolescente já mais tímida. Já na adolescência ela se retraiu. Retraiu. Ela saía sozinha só para ir para o colégio. E você acha que isso foi... E nisso ela passou a se encontrar mais na música nesse momento? Foi, ou como Eliezer estava falando? Exatamente, foi nesse momento. A adolescência virou... Ou a música virou tipo um refúgio? Era dentro do quarto tocando violão. E quais eram as músicas que ela tocava? A paixão era Beatles, né? Né? Tocava muita coisa. Ela era muito fã de Gilberto Gil, de Caetano. Mas a Cássia ela aprendeu muita coisa Chico Buarque, sozinha. Ela aprendeu a falar inglês e francês sozinha para cantar em inglês e francês. Aprendeu a tocar violão tudo sozinha. Dona Nancy contou uma passagem que ela, mãe, compra uma revistinha lá da banca para mim, aquelas com cifras e tal. Dava 2, 3 dias, compra outra, que essa aí já foi. Então era assim, sabe? Ela já nasceu pronta. E esse primeiro violão, quem deu para ela? Pai dela. Foi um presente do pai e ela pediu ou foi um presente... Ela era louca. Nós morávamos em Santarém e tínhamos oportunidade de comprar o que quiséssemos, né? De importados. Aí ela pediu, então chegaram os violões da Alemanha, a coisa mais linda, aí ela pediu. Aí foi Paulinho Tapajós, né? Foi para o irmão do Paulinho, né? Maurício. Então, eles são paraenses e o Maurício morava lá. Aí ele dava aula em domicílio. Aí eu falei, tá bom, Cássia, teu pai vai comprar o violão e eu vou chamar o Maurício para te dar aula em casa. Ah, eu não quero. E ela tinha quantos anos nessa época? Nessa época, mais ela ou tinha menos 13. Eu não quero que eu vou... Não, tinha menos, tinha 12. Eu não quero que eu vou morrer de vergonha. Não quero. Eu falei, Cássia, eu vou trazer aqui. Ele dava aula para a filha da minha amiga, que morava em frente. Ela falou, não adianta não, mãe. Você pode até trazer ele aqui. Eu me tranco no quarto e não saio de lá de jeito Nossa, nenhum. isso que é timidez, hein? Aí pronto, eu peguei e não deixei o pai dela dar esse violão. Porque lá sairia bem, mais em conta até do que um Giannini aqui, entendeu? Mas eu achei um desperdício comprar um violão desse. Né? Para não estudar? Não. Mas aí ela acabou sendo autodidata, é Sim, isso? Como não deixei. Aí tá, mudamos de lá para Belo Horizonte e ela sempre querendo. Aí eu falei, só se você aprender. Não quero. Aí fomos para o Rio e tinha uma escola de música bem perto da nossa casa, muito boa, muito completa, sabe? Aí ela foi, aí o pai dela chegou um dia sem me falar nada, não falou nada com ninguém, trouxe o violão e deu para ela. Aí eu falei para ela, eu vou lá. Cheguei aí conversar. Ela falou, mãe, eu não vou. Aí eu falei, como é que você vai aprender, Cássia? Ah, mãe, eu vou aprender sozinha. Compra o método número 1 para mim. Aí eu comprei. Nossa, gente. Assim. Era o que era um livro? Vinha o método número 1. Tinha vários números. Aí... Comprava na banca ou na livraria? Não, na livraria. Aí 3 dias depois, ela falou, mãe, compra o 2, que o 1 eu já sei. Eu duvidei. 3 dias depois? Eu duvidei.
entendeu? Mas saí, comprei o 2, levei para ela. Aí depois ela falou, mãe, não precisa comprar mais método, não. As revistinhas eram um cruzeiro na banca, aquela violão e guitarra. Aham. Ela falou, mãe, não precisa comprar método mais, não, porque eu já sei tudo. Você compra essa revista barata e sai toda semana. Aí vinha a letra e as cifras, né? E pronto, dali foi. E ela botava disco para tocar e Talento, tirava... vocação, tirava talento, é dali, impressionante, né? Quando a pessoa já tem... Não, eu fiquei surpresa, que eu não esperava isso de jeito nenhum. E a gente ouve, assim, depoimentos de pessoas que conviveram com a Cássia já no auge, que ela, mesmo já uma celebridade, ela mantinha essa timidez, que diz que ela entrava, é verdade, quando ela entrava no palco, ela subia no palco, ela se transformava. Era um furacão. Era outra coisa. Naquela Os Cássia, bastidores... mas que era sair do palco, ela tinha, outra pessoa, timidez, né? também tinha muita timidez e tinha uma dificuldade com entrevistas, não é? Como Posso é que... contar a passagem do Por Caetano? favor. Pode. Conta. Claro, Com tem que Caetano, contar. então... Quando o Zeca do Caetano fez 2 anos, ele mandou fazer, aquele mangueirense, né? Mandou fazer as camisetinhas para os meninos todinhos. O Chico tinha uns 8 meses, mais ou menos. Aí que o Chico foi convidado. Aí eles foram. Aí chegou lá, ela pegou uma mesa lá, ela, Eugênia e Chico, só tudo bem. Chegou uma determinada hora, o Caetano começou a ir em todas as mesas. Quando ela viu que ele vinha na mesa dela, ela pegou o copo, levantou assim e saiu. Nossa, Era de desse timidez. Caetano começou a rir, mas sentou e conversou com a Eugênia. Eugênia falou, Nancy, você não quer saber o que eu passei. Eu falei, imagino. Ela mesma, uma vez ela deu uma entrevista, que eu lembro que ela falou assim, eu sou meio bicho do mato mesmo. Eu também sou. Ai, E o que ela gostava, assim, fora do palco? O que ela apreciava, além da música? Fora do palco, A senhora falou, por exemplo, que ela gostava de jogar sinuca. andava de skate, jogava sinuca, Jogava bola. jogava bola, jogava futebol, meu filho, que eu vou te A senhora contar. falou, né, da paixão dela pelo Atlético Mineiro. Todo mundo queria ficar do lado dela, porque era imperdível Ela gostava de futebol desde criancinha? toda a vida. Ela nunca falou assim, mãe, eu quero ser jogadora de futebol? Não, nunca falou, não. Era só o É. hobby dela. Ela gostava. mas Era ela torcedora nata. Ela fazia uma coisa muito legal com o seu Heller, que ele era atleta do Exército, né? Ele ganhava as medalhas, aí ela Troféus. promovia, troféu e tudo, e ela promovia torneio ali com os meninos na quadra, aqui no Cruzeiro. Era na SMU no Cruzeiro? Já era no Não, Cruzeiro, isso aí né? era no Rio ainda. Era no Rio ainda? Quando ela era criança, era pequena. Então, os prêmios eram as medalhas do seu Heller. ela distribuía. repassava Acabou adiante as medalhas Não tem desses nenhum. campeonatos que ela mesma É. organizava. A gente tá aí às vésperas do Rock in Rio, né? É. 40 anos de Rock in Rio. E a Cássia fez parte O dessa Chico vai no história próximo, viu? e teve aquela apresentação... Chico Vai. Isso que eu ia lhe perguntar. E teve aquela apresentação dela icônica, que histórica mesmo, no Rock in Rio, com o Chicão ali, tocando tadinho. percussão, bateria. Eu lembro disso, olha que eu estava. E teve uma das coisas assim que também foi muito, que foi ela cantando Nirvana, né? é. E que o próprio... Foi o Chico que pediu. Foi. E isso que eu ia perguntar, como é que o Rock in Rio vai celebrar, como é que a Cássia Eller está sendo lembrada nesse Rock in Rio? O Chicão vai participar, vai se apresentar, é isso? Eu vou ser muito sincera com você. Eu não escuto nem falar em Rock in Rio. Na época, eu não tomo conhecimento. Porque eu fiquei... Que era a paixão dela, né? Uhum. Eu me lembro primeiro, a gente morava já em Brasília. Aí ela, mãe, eu queria... Um dia você vai ver, um dia eu ainda vou tocar no Rock in Rio, não sei o quê. Eu achava tudo impossível, só que eu não falava nada, né? Para não desarmar. Aí, quando ela foi, o de 2001, né? Foi o ano, né? Aí ela estava numa euforia, numa alegria tão grande que ela ia realizar o maior sonho da vida dela, que era tocar no Rock in Rio. E tocou, e eu fui, eu estava lá no meio do povão, ela queria que eu ficasse que no palco, eu lindo. falei, não, eu vou pra galera. A senhora estava lá. Tava, eu acompanhei muito, assim, quando podia, né, porque eu trabalhava. Aí ela, então, aquilo é uma paixão. Agora, eu não sei, esse ano também eu acho que eu não vou ver, não. E o Chico foi convidado, ele vai. Porque mexe com a emoção da Mexe, senhora, é isso? mexe Porque realmente muito. foi muito marcante. Foi. E acabou sendo no mesmo ano. Foi no mesmo ano, É, O Rock in Rio, não sei se foi em janeiro, me parece, ela faleceu em dezembro. e impressionante como ela realizou. Realizou o o sonho dela.
o sonho dela. Nossa, toda a vida, todo ano de Rock in Rio ela falava, o sonho ainda vou tocar lá, você vai ver, mãe. E na época eu lembro também que ela deu uma entrevista que ela dizia que havia aquela polêmica de cachês e os artistas até reclamando da questão dos cachês, diferença de cachê entre artista internacional. E ela falou, olha, eu tô, realmente o que eu tô ganhando aqui, praticamente tudo eu tô investindo no show. E a gente tá aqui porque esse é o meu sonho. Você sabe o que ela fez com o cachê dela? Lançou, como é que chama? Nação Zumbi, o X e o Márcio Melo. E voltou para casa dura como sempre. Olha, a vida dela era essa. Mas era feliz, né? Era muito feliz. Ela falava, mãe, autêntica, muito não me interessa o dinheiro, mãe, eu canto porque eu gosto de cantar. E que mais que o musical traz, assim, de... E o musical, ele é com as músicas dela? Conta pra gente como é que é mais... Como o Renato falou, sem muito spoiler, né? Com teatro, não é isso? É uma contação de histórias com teatro e música. Tem atriz, tem contadora de história. A gente olhou tudo que tinha, aí eu pensei, tá, como é que eu vou fazer isso para não ser mais do mesmo, né? Então, o que eu pensei? A gente vai contar uma história como se fosse uma fofoca. Dois vizinhos se juntam, começam a falar da sua casa, e dentro dessa casa tem Cássia Eller. E é assim que ele se desenvolve. A gente começa em 62, que foi o ano que ela nasceu, e vai até 89, quando estourou com Por Enquanto. Então, nesse período, eu não conseguia encaixar as músicas que ela cantou. Então, é muito difícil. Até dá, mas você tentar encaixar uma coisa quadrada num buraco redondo. Consegue, uma hora vai conseguir. Mas não fica legal, fica uma coisa meio forçada. Então, a nossa grande cara de pau é essa. Né? Nosso grande desafio e cara, se der certo, deu. Se não der, legal. Mas as músicas, elas retratam depoimentos da família, retratam depoimentos da Cássia. Quando você falou dessa questão do dinheiro, ela deu uma entrevista uma vez foi para a TV Cultura. E perguntaram para ela sobre dinheiro. Ela falou, não estou nem aí para dinheiro, não quero nem saber. Aí ela fala uma frase que é o refrão da nossa última música. Fala, quem é vendedor vende, quem é cantor canta. A cada um no seu quadrado, né? Lá em Planaltina é estreia? Não, a gente já fez em alguns lugares, a gente já viajou com esse show, mas a gente ainda está esbarrando nas questões de dinheiro, apoio, grana, apoio, patrocínio. para poder fazer. Por quê? Primeiro, a gente não canta as músicas que a Cássia cantou. Isso poderíamos fazer, mas não fazemos. Né? A gente porque quer trazer exatamente esse olhar novo, esse olhar da família. Como você disse, não ser mais do mesmo. Um dia a dona Nancy olha para mim e fala, olha, pandemia entrando e tal, lembra aquele negócio que você escreveu da Cássia? Eu falo, lembro, faz ele para mim. Eu falo, cara, é pedido de uma mãe. Atrás de mim tinha um disco de ouro da Cássia. Eu falei assim, cara, como que esse negócio caiu no meu colo, né? Desconhecido, que eu falo pro pessoal que está fazendo lá com a gente, nós somos internacionalmente desconhecidos, como diz o Cambota lá do Pé da Letícia, né? E aí, tá, como é que a gente vai fazer? Beleza, eu faço. Como? Então, demorou muito tempo, e aí entrou a pandemia, tem 2 anos aí de intervalo, para a gente conseguir sair, como a Carla sempre falou, sai da garagem. Falei, tá bom, mas como é que eu vou sair da garagem se eu preciso, pelo menos a passagem do ônibus, né, para fazer isso? Então a gente começou devagarzinho, fizemos em alguns lugares, fizemos experimentos, né? Primeira vez que eu fiz foi na garagem da Nancy. Foi. Que em plena pandemia. É um lugar muito legal, mas assim, a hora que acabou, que eu olhei as pessoas, que a gente convidou pessoas pontuais, assim, importantes, né? Ver como é que tá. Aí eu olhei assim, a casa é vazada, né? Um terreno vazado, eu falei, se der errado, eu fujo pelo outro lado. E aí todo mundo ficou quieto, assim, olhando. Falei, não deu certo. E aí as pessoas começaram a chorar. As pessoas, na verdade, estavam naquele momento tipo assim, de emoção, né? Tá muito lindo. No que eu tô de reflexão. Verdade. Como é que Brasília entra na história da Cássia, para quem nos ouve assim, se situar? A senhora ainda mora aqui em Brasília? Moro. E amo, não quero sair daqui mais. É a sua cidade mesmo. Porque vocês tiveram Adotei. passagem por Santarém, Rio de Janeiro. Brasília me adotou. Elas nasceram no Rio, porque o pai delas era militar, né? Então a gente, de 2 em 2 anos, ia para um lugar diferente. Então foi Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, Santarém, Belo Horizonte de novo, Rio, depois Brasília. E qual foi o período? Aí Cássia estava aqui em Brasília, em que período da vida dela? Nós chegamos aqui em 81, ela estava começando na música.
Aí foi quando Tinha quantos anos, mais ou menos? Né? Ela nasceu em 62, né? 2. Chegamos, ela tinha 19. Uhum. Ou foi quando o Oswaldo Montenegro fez o Veja Você Sim, Brasília. E anunciou na Rádio Nacional, né? E ela foi e fez inscrição. Todas fizeram, que todas cantam bem, viu? Todas 4. Mas ficaram nervosas, só a Cássia que passou. E ela começou no musical do Oswaldo Montenegro aqui em Brasília, né? Fez, E tocando muito em barzinho também, né? Também. Depois começou, né? Bom Demais. O Bar de Prima, que eu não sei, acho que nem existe mais, né? Eu fiquei muito tempo fora também. E né, nos clubes lá, né? Ela tocava muito. E ela gostava de Brasília? Ah, eu gostava, adorava. E quando que a senhora percebeu assim que ela estava decolando, fazendo sucesso? Quando caiu a ficha? Foi quando ela foi para o Rio, quando ela gravou Por Enquanto, né? Porque ela gravou uma fita no estúdio, foi só voz e violão. Uhum. E daí e ninguém dava oportunidade, ninguém queria ouvir, gravadora nenhuma. Né? É sempre assim a história dos grandes artistas. Exato. Né? Sempre tem alguém que duvida. Exato. É sofrido, né? Aí levaram essa fita lá para Poligram, né? Que depois virou Universal. Aí falaram, Ayrton Bahia falou assim, eu não vou ouvir isso não, gente, tanto de fita que chega aqui, se eu for ouvir tudo, mas essa você vai ouvir. Aí não quero, não vou ouvir não sei o que. Aí a pessoa que levou foi lá e botou a fita, perguntou se queria, não, falei, pô. Quando começou, que furacão é esse? Quem é essa pessoa? Estou te falando que ela é boa. Pois do jeito que estava na fita, foi pro disco, né? Aí ela já foi de São Paulo para lá direto, já reservaram a parte, hotel para ela, tudo lá. E começou assim. É no Complexo Cultural de Planaltina, né? Complexo É bem grande lá. É, Eu bem acho que são grande. 300 lugares. E Planaltina, eu tô falando porque eu moro lá, então Ah, eu vou mora? puxar um pouco a sardinha, eu moro. Nossa, eu estou apaixonada por Planaltina. Eu também, desde que eu muito nasci. bacana. Nasci Não. lá. É uma cidade muito bonita. É porque eu conheci histórica, Planaltina, né? que não era nada, não tinha nada. E fui lá, comecei lá agora, eu estou impressionada, Era tudo adorei. mato. É, Mas lá tem um cenário de rock muito forte ainda em Planaltina. né? Tem várias bandas lá, tem Nil Santana, que é um artista de lá, a banda The Noise, que é de rock também. E Brasília já tá eu não sei se a gente pode dizer que Brasília é a capital do rock, né? Porque hoje em dia o sertanejo domina. O rap também é muito forte. posso falar uma coisa? Pode. Infelizmente. Eu gosto muito de rap, por exemplo. Mas o sertanejo é muito a indústria cultural, né? É muito a indústria que decide quem que vai fazer sucesso. Mas a gente ainda tem, em Brasília, ainda tem o Porão do Rock. Aqui a gente tem vários eventos que ainda tem essa força Capital do rock. Motor Week, que acabou agora. Capital né? Motor Week, isso. E Planaltina é uma cidade muito tradicional, antiga, que a gente ainda mantém essas Mas sabe, Renato, o que eu escutei? E aí eu decidi, eu vou fazer Planaltina e eu vou fazer Samambaia. O próximo vai ser Samambaia. Quando vai ser em Samambaia? Em outubro, dia 26 e 27. Já tá avisado aí o morador de Samambaia. O que acontece? Me falaram, o Bruno Mars vai fazer show aí. Ele que cancele o dele, eu vou fazer o meu lá, então ele que troque de data. Mas não é isso, não tinha outra data disponível. O que acontece? Eu ouvi que Planaltina não teria nem cultura para nos receber. Sabe? De pessoas assim que... Nossa, eu tô Idade por encantada. 165 Que anos. isso, muito, isso é desinformação. Com Estou certeza. encantada E com mesmo que não Planaltina. tivesse, eu faria lá, porque aí que era o motivo para fazer. E tem uma festa muito bonita, tradicional lá, né? Me ajuda que é uma festa Católica é a festa do Divino. a festa do Divino, e que Teve as agora da pessoas... uva, A né? gente teve Tava a muito festa da boa. uva. a cidade ainda tem essa área rural de né? Planaltina. Mas as pessoas saem do plano para ir para lá. Mas é uma, uma ignorância referência. total a gente ouvir uma Nós somos coisa para fretar dessas. 2 vezes lá. Ó, Tem cabimento. Lá tem um evento que se chama Quintal do Museu. Tem o Museu Histórico de Planaltina. Sim. E esse evento ele acontece há 200 anos. Caramba. E tem proclamação de poesia, tem nós vamos lá, apresentação eu de gosto rock. disso. Vamos lá. Não, e muitas famílias tradicionais aqui de Brasília começaram, quer dizer, a raiz é lá de Planaltina. Até alguns Eu tenho uma coisa membros muito moram boa aqui no com plano piloto, Planaltina. né? Mas sobrenomes importantes vieram de Mas Planaltina. Quantos anos existe Planaltina antes do Distrito Federal? Exatamente. Ela vai fazer, Ó, inclusive, nossa ela fez homenagem a Pois é, Planaltina é aqui, hein, segunda-feira. Renato? dia 19. 19, segunda-feira, É, aniversário. vai fazer Aniversário, é. 165 anos. Pois então. Os registros históricos têm mais de 200 anos, mas oficialmente Planaltina 165 anos. E como é que vocês veem assim, a nova geração, a geração que não pôde ver Cássia viva, né, no palco, tem referência, ela tem fãs, ela fez novos fãs com o legado musical dela, que continua tão presente nas rádios, nos lugares de música, enfim. Na TV, no Instagram, ela, né, na época ela nem viveu esse período das redes sociais tão intensas, mas ela está, Ela né? está. Ela
existe um público jovem que é fã da Cássia? Existe. Os pais aplicam nos filhos, porque vão ouvindo, né? Então, pronto, E ela vai é passando, muito, ela vai continua passando. muito atual, Eu não é? cantava na É, noite eu- quando eu era jovem. Dona Aí- Nancy é cantora, gravou com a Cássia. Então eu inclusive. cantei muito Dolores Duran. A Cássia gostava de todo mundo, dessa turma toda, que agora você vê. Aí, então os pais vão falando, vão ouvindo, né? E os filhos vão crescendo, vão acompanhando. E o Chicão também puxa também esse legado, né? É. Apesar dele ter o estilo dele próprio, É, ele tem a é Mas é muito identidade parecido, dele, Mas é muito parecido. a forma de... E o mas timbre da ele voz tem- também. E ele também acaba ajudando Ele é um cara Aquela muito música legal, é um nova cara dele que eu te espetacular. mandei. Ele é. Aquela música nova dele que eu te mandei. Sensacional, o também, bacana. mas o timbre todinho, Igual. né? É, Dela, a O voz. jeito, muito os parecido. trejeitos, tudo É. igual. Ele tá morando em Belo Horizonte? Não, ele mora no Rio. No Rio? É. Ah, com a mãe Mora- dele. com a Não. Eugênia. Não, ele tá morando mudou, sozinho Ele agora. mudou para Santa Teresa. Mora ele e 3 cachorros desse tamanho. Ele mudou para Santa Teresa. Mas todo final de semana ele vai lá cozinhar para ela. Mas E a Cássia tinha uma relação muito, assim, parece uma coisa óbvia, mas não é. É uma relação muito forte com você, né, Nancy? Tinha. Havia uma sintonia e diz que seu coração apertava quando sabia que ela precisava de você, né? E diz que ela ligava muito para você lá Ligava. do Rio, não é? Ligava de Como é que- madrugada chorando, cara, desesperada. Mãe, eu tô morrendo de saudade, não sei o quê. Às vezes eu voltando do trabalho, que eu não dirijo, eu uso ônibus, né? Aí ela me ligava, período de abstinência, né? Aí naquele desespero todo, eu falei, calma que eu tô chegando, calma que eu tô chegando. Às vezes eu não ia nem em casa, que eu ligava para o aeroporto, daqui a tanto tempo saía um avião para o Rio, então fazia minha reserva já. Aí ligava, depois disso tudo eu ligava para o meu trabalho e falava, não estou perguntando se posso, eu estou comunicando, vou pegar o primeiro voo para o Rio, porque família para mim é tudo, e minha filha está precisando de mim, e desligava, pronto, A acabou. senhora trabalhava de que na época? Eu era técnica de enfermagem. Aí só avisava e deixava os pacientes. Mas eu era gerente do hospital todo. Tá. E ela- Deixava Mandava todo no mundo hospital, esperando. E teve esse período dela de enfrentamento, de luta, né, em relação à questão do álcool. Teve, então. É É o que ela- período que ela estava fazendo tratamento e eu ia para lá e acompanhava. Chegava lá, às vezes ela estava melhor, me buscava no aeroporto, com o Chico sentado aqui assim, no pescoço dela, e ela me esperava. E às vezes ela não estava bem ainda, aí eu chegava, ela inchada de chorar, toda, mãe, não sei o quê. Aí eu sentava no sofá, ela deitava. Era o botava- colo, né? O botava a colo que cabeça no meu acalmava, né? colo, Mãe, né? dormia a noite toda e eu ficava com as pernas dormentes de aguentar. Porque ela sempre manteve essa coisa mesmo de família, né? Sempre, sim. Tem Mas uma ela coisa sempre foi comigo. que a gente sempre fala, porque foi uma coisa até que a dona Nancy me pediu, os irmãos também. Cássia não morreu de overdose. Não foi isso. Foi um Existe problema essa congênito, polêmica. né, no coração. Ela teve febre reumática. Ela ficou cardíaca aos 10 anos. E um dos Foi na problemas, infância, um dos efeitos da febre reumática é problema cardíaco. Sim. Então, muitas pessoas, lá em Planaltina, eu lembro que a gente foi fazer a divulgação do show, Divulgação. Uhum. eu falei pra pessoa lá, não foi assim e tal. Aí perguntou, o Cássia morreu de quê? De overdose. Eu falei, não foi. E é uma das coisas que a família se ressente, sabe? Porque, Até hoje perguntam. Porque falam, E é importante falam cada bobagem. Outros esclarecer. afirmam, né? Aquela revista que botou aquela capa daquele tamanho, quando saiu o laudo do legista, colocou só uma notinha nas Uma páginas notinha amarelas lá pequenininha. embaixo, assim, olha, realmente não foi. E a gente sabe que esse tipo de enfermidade ou de situação, né, da pessoa, que acontece com pessoas que estão dormindo. É. A pessoa tem um Mas ela não ataque morreu, cardíaco, um ela não problema morreu até... de infarto. Ela morreu de choque anafilático. Foi. Foi. Aí isso... Foi. O médico mandou aplicar. Quer dizer, para socorrer na questão do coração, houve Tava um ok. procedimento O médico aplicou o quê? equivocado? Plasio. Plasio. Ela plasio Remédio pra injetável. enjoo. Ah. É. Na hora que o Plasio entrou em contato com a veia dela, ela já fez a primeira parada. Então talvez nem seria Não, questão seria. cardíaca. Não, que... não foi. E Ela sabe o que morreu de choque acontece? anafilático. E isso é mais um spoiler do espetáculo. Ela ouviu que ela não ia viver muito. O médico falou para dona Nancy, olha, não vai passar dos 20, 24. Então, aí já é uma suposição nossa, porque não tem como saber. Uhum. Ela fala, tá bom, então já que eu vou viver pouco... Mas ela falava. Ela Eu vou morrer cedo, não ligo não. Eu Isso vou aqui não vale alucinar. nada não, mas é igual uma roupa velha que você pega e joga no lixo.
Então, E talvez isso até explique essa sede de viver tanto, essa intensidade vamos dela, né? acelerar, Porque, Vamos Mas acelerar. foi. porque uma característica dela era essa intensidade. Ela falou, vou viver intensamente, que eu vou morrer cedo, vou durar pouco, Então, assim, então eu vou fazer tudo. Aí fez. e as pessoas não conheciam a pessoa que estava por trás, uma pessoa espetacular, fantástica, Generosa, né? Diz extremamente que ajudava família, todo mundo. Isso, né? Era. Que ela ajudava todo mundo. Ficava sem dinheiro, mas É. ajudava todo Tem uma mundo. passagem que também está no espetáculo, a dona Nancy sempre me contou isso, ela tocava nos bares aqui em Brasília, e ela tinha eu vou falar assim, porque eu não sei que moeda era na época. Tinha R$2 no bolso para pagar o ônibus, 5 horas da manhã, e tinha 500 que ela ganhou do cachê. Uma nota daquela grande, de 500. E alguém chegou, situação de rua, chegou para ela, pediu um dinheiro. Ela falou, pô, mas se eu der 500 pro cobrar tudo do ônibus, eu tô enrolado. E o cara vai, tá bom, deu os 500 pro cara e foi embora para casa. E era assim, chegava descalço, porque tinha Dava comprado tênis. novinho. Cadê o tênis, cara? Eu dei pro cara ali que tava embaixo da marquise. O casaco, ficou lá porque o cara tava com frio. Então é dessa pessoa que nós estamos falando, não é do furacão do palco. Eu falo, nós tivemos, respondendo a sua pergunta anterior lá, nós tivemos uma Elis Regina, uma Cássia Eller. Não tem outra. São só essas duas. Então, as pessoas começam a escutar aquilo e falam, cara, mas não existe outra coisa igual, é só ela. E é um outro motivo da gente fugir, voltando naquele tema lá do início, vou pegar uma pessoa parecida com a Cássia, com a voz. Não tem. É isso aqui, a gente vai fazer uma outra coisa. Então, é muito nesse caminho que a gente vai, sabe? Vamos mostrar essa pessoa que conviveu com a dona Nancy. E quem é que faz a Cássia? Qual é o elenco? Ele é formado por pessoas de Brasília, por atores profissionais, não amadores? Quantas pessoas no elenco? Somos todos profissionais, em cima do palco são 8 pessoas. Não existe uma atriz fazendo Cássia Eller, existe uma atriz fofocando. Entendi. Faz a família toda. Não existe a personagem Não. Cássia Eller, quer dizer, ali fisicamente, porque o tema, a peça é toda em torno dela. Ela é a protagonista, mas não tem necessariamente uma pessoa, uma atriz fisicamente fazendo. A Contadoras de Histórias narra aquele período, a atriz vem e conversa com o público, ela quebra a quarta parede várias vezes, vai lá no meio, enfim. Essa interação, né? Essa coisa mais próxima. É como eu falei, como se fosse um vizinho que está conversando com você ali sobre a família da Cássia. E aí. Então a peça tenta trazer essa coisa mais até intimista, né? Muito. Um pouquinho a Nancy abrindo a casa dela. Mais ou menos né? isso. As suas histórias de dentro de casa, né? Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma música nossa que chamamos de Moram os Imortais, que é um relato da dona Nancy. Eu perguntei para ela, dona Nancy, se hoje você pudesse falar com a Cássia, o que você diria? É essa música. Tudo que a dona Nancy me respondeu está na música. Então, como eu poderia trazer as músicas que foram depois, sabe? Eu precisava contextualizar. E o elenco é de Brasília? É todo mundo de Brasília. Que legal. Então vale a pena a cidade prestigiar e esperamos que aumente esse circuito também. Tomara. E tem, então, música ao vivo. Nós temos a pianista, que tá inclusive está aqui com a gente. Todos os arranjos aqui no nosso bastidor. Bem-vinda. E então ela se apresenta ali ao vivo também, é isso? Todos os arranjos começam com ela. Aí ela apresenta ela pra gente. Silvana Lucena. Pode ver, dá um pulinho aqui pra gente. Nas horas de folga, a esposa dele. Ela que me suporta, né, cara? Silvana Lucena. Bem-vinda. Bem-vinda. E eu ainda apontei que feio. Então é uma pessoa de um poder musical extraordinário, que a gente encontra em poucos. Né? Tem um ouvido assim, às vezes até chato, porque a gente erra, ela ouve. Então assim, ela passa por ela. Os nossos músicos são todos profissionais, e é uma coisa que até a Cássia veio resgatar todo mundo, porque todo mundo já tinha meio que, sabe, música não vai dar para nós. E aí fomos fazer outras coisas, né? Fazer coisas que paguem boletos e tal, da arte realmente. E como é que vocês estão buscando esse apoio? Vocês estão buscando apoio pelo governo, pela Secretaria de Cultura que ajudou alguma coisa, ou o setor privado, Lei Rouanet? Como é que, quem quiser uma entidade interessada em patrocinar, como que vocês estão tentando viabilizar financeiramente a produção? A Lei Rouanet, a gente ainda está naquele processo de escrita, né? Aquilo tem um processo, trâmite burocrático, para você fazer. O FAC
a gente também ainda espera os editais mais interessantes. Porque sai edital para fotografia, não é o nosso caso, para cinema, não é o nosso caso. Está aguardando o edital que tenha Edital o certo, temático mais relacionado. E buscando apoio em empresas mesmo que se interessem nessa história. Tá? Uma coisa que eu bati o pé e rejeitei muita questão de patrocínio foi: tem que ter músicas da casa. Obrigado, valeu. Por quê? Porque se eu fizer isso, a gente desvirtua uma coisa que é deles. Que não é a proposta inicial, Não, né? eu tenho que honrar essa história deles. Eu não posso simplesmente fazer um caça-níqueis. Uhum. A gente não vai fazer isso. E ela até não gostaria também, né? Não. Assim, se... E a gente vai nesse caminho, sabe? Nesse rumo. Uma hora alguém vai olhar para isso e Quem vai dizer... tiver interesse em conhecer a Cássia, a essência, a criança que ela foi, a adolescente, a Sassi, mulher né? que ela era, Isso, mas como a cara fala, Sácia. a Sassi. Cassinha. Mas era pequenininha, não sabia falar Cássia, era Sácia. E assim, a gente vai desse jeito. Mas o fulano lá bota esse dinheiro aqui se fizer isso. Não, esse espetáculo, infelizmente, eu tenho outros. Mas esse aqui, infelizmente, ele não tem e não vai mudar. E aí, claro, me chama de teimoso, de burro. Mas a proposta inicial, né? E vinda da família, né? Uhum. Que tem essa legitimidade para... E como é que vocês veem, avaliam hoje o legado da Cássia musical? Como é que ele está sendo tratado? Como é que essa questão dos direitos autorais está sendo pago até hoje devidamente? São do Chico. Ele está recebendo devidamente. Está sendo realmente respeitado e devidamente cuidado. Tranquilo. Isso tá tudo certo. O Chico é o dono da marca, ele ele herdou. Né? Ele que autorizou pra gente. Ele autorizou o musical, então. Autorizou. Aí eu falei para ele: Chico, mas a gente não tem como pagar os direitos disso aqui. Eu falei: não, é da mesma levada da Cássia, não importa, faz. Ele não liga para nada. Tá bom, então vou fazer. E aí ele assinou tudo, autorização. Mal vestido igual. Ele não tem esse problema, sabe? Não tem vaidade também, é tímido. É igual a mãe. Igual. Tímido igual. Tá no DNA. A timidez é impressionante. Despojado, acho que definia muito a Cássia, né? Despojada, desapegada dessas questões convencionais, né? Ele toca de chinelo. Nós fomos no show dele aqui, o chinelo velho, toda hora na Infino? Eu fui lá. Você foi? A gente tava lá. Ali na Infino. Toda hora soltava, você lembra? Ele tira. Para a música aí, vai tira o chinelo para arrumar. Eu falei com o produtor dele: compra um chinelo para as meninas. Eu falei: já comprei um monte, não adianta. Eu falei: meu filho, a próxima vez eu vou trazer um chinelo novo para você. E a lembrança dela para ele é muito forte, assim? Não, ele não. Porque ele teve bloqueio. Entendo. Eu acho até que eu já vi ele numa entrevista falando um pouco terapia, isso. Ele não lembra nada dela. Nada assim. Ele disse que tem uma vaga lembrança dela andando de skate, porque o apartamento lá é cobertura. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 8. O apartamento é cobertura. E tinha uma piscina privativa, né? Ela desativou. Eu fiz uma pista de skate para ensinar o Chico. Mentira, ela fez para ela. Aí desativou a piscina e fez. Aí disse que lembra dela. E ele nunca quis saber de skate, não. Aí ela andava lá, andava na rua. Ela saía de Laranjeiras, ia lá na Fundação Viva Cazuza, que ela ajudou muito lá. Uhum. Ela ia de skate. E também tem umas passagens dela que... Essa coisa dela querer fazer o que ela gosta mesmo, sem tantas amarras de pressão de marketing, de não sei o quê. Que quando eles foram para Petrópolis, né, numa imersão para fazer composição e tal, que ela dava umas fugidas e ia tocar assim no barzinho qualquer lá. Três cruzeiros do cachê. Nem se apresentava como Cássia Eller. As pessoas depois iam reparando que era ela. Conheço essa moça, né, de algum lugar. Que juntava assim um cachê de R$5 cada uma e depois ela adorava passar pela e gastava para tomar cerveja com a galera. Claro. E que essa era a grande diversão dela. Ela adorava. Ela falava: quando isso aqui ia acabar, não fizer mais sucesso, eu pego meu chapeuzinho, boto ali na beira da praia e toco meu violão. E pronto. Mesmo. Não preciso mais que isso. E era assim. Sabe? E essa pessoa é que nós estamos trazendo. A gente não vai contar outra história. E qual, assim, passagens dessa Cássia criança ou adolescente que te marcam muito mesmo, que
Nancy, que até devem estar na peça, mas que... Ela era muito minha companheira, né? Eu sinto falta por isso. E em que momentos, assim... Ela só se deitava depois que eu me deitasse. Isso no dia a dia, em casa. No dia a dia. Me ligava, gente, ela me ligava todo dia, no mínimo 5 vezes. Era uma conexão muito forte, né? Muito forte. E tem algum, assim, teve a senhora contou da questão do violão, de quando ela ganhou o violão, e que outra coisa, assim, tipo, qual era a comida que ela mais gostava? Ah, Cássia. Como é que, o que irritava mais Cássia e o que a deixava mais feliz, que a senhora lembra? Eu não lembro de Cássia irritada. Olha só. O que, que ela difícil, gostava, a comida que ela mais gostava? A comer tudo. Ela era boa de graça. Batia pratão? Eu gosto Ué, a de minha bater, irmã, não uma posso vez ela dizer. foi. Minha irmã morava em Pedro Leopoldo, o marido dela é juiz de direito lá. Aí ela foi, pegou e falou: ai, Nancy, Cássia, o que ela come? Eu falei: o que ela come? Arroz, feijão, angu, couve, torresmo. Bate o Eu pratão. não vou fazer essa comida para Cássia. Eu falei: você pode fazer suas coisas finas, mas acontece que ela vai dar preferência para arroz e isso. feijão, né? Sabe que é bom, sabe o que é bom. O caso dela era esse, ela era simplória, ela não gostava de muita coisa assim, ela gostava de tudo. Tem uma Sabe? passagem aqui do Cruzeiro que a dona Nancy me contou também, que assim, para você ver como é que era, Cássia. Tem as crianças aqui da casa para cuidar. Vamos deixar a Cássia cuidando das crianças, que ela já é um pouquinho mais velha. A dona Nancy, não. É mais fácil deixar as crianças cuidando da casa. Que ela que é a criançona Porque no bom... Se você deixar a Cássia cuidando desses meninos, Ela levou. não vai dar certo. Ela levou as sobrinhas pequenas pro cinema, aí a Priscila falou assim: mãe, você tem certeza que tia Cássia sabe cuidar de criança? A Priscila tinha 4 anos. Mãe, faz um bilhete, bota na minha bolsa, mãe, com o número de telefone, porque depois eu vou ficar nervosa, não vou lembrar. Você tem certeza que a tia Cássia sabe? É isso. Cássia era isso. Era isso. Era uma criança. Hoje ela teria quantos anos? 60, ia fazer 61 em dezembro. Gente, eu imagino, a senhora deve imaginar também como seria a Cássia, 61 anos, estava tocando aí nos palcos. Tá. Estaria com certeza. Estaria revolucionando, com certeza ela estaria continuando revolucionando. Fazer o que ela sempre fez, né? Pegar as tendências e o que ela gostasse, beleza, vamos em frente. Ia continuar sendo aquela música da menininha, a garotinha. Né? Uma garotinha. E, se não me engano, foi a música do Cazuza, né? Foi, fez para a Ângela Rorô. E a Ângela Rorô chegou a recusar. Não quis de jeito nenhum. Aí depois, eu já ouvi uma entrevista da Ângela Rorô dizendo que depois, quando a Ângela Rorô ouviu na voz da Cássia, ela falou: meu Deus, eu perdi um musicão, mas realmente essa música é da Cássia. E disse que a Ângela Rorô, ela admitiu: olha, e quando eu vi a Cássia, me deu inveja e eu senti como eu fui burra de não... A Lucinha Araújo deu essa música para ela. Isso. Aí já tinha acho que uns 5 anos que tinha falecido. Nossa. A música estava guardada lá. Então, né? Parou no lugar certo. As coisas... Aí ela deu os direitos autorais para a fundação. E... essa coisa do repertório. E ela, a última fase dela, ela até conta que ela tinha... Tava uma coisa um pouco mais suave, digamos assim, que parece que o Chicão uma vez falou para ela assim, que ele era fã da Marisa Monte, você né? Você não canta, você berra. Quem canta é Marisa Monte. Ela contou, ela mesma contou. Numa entrevista dela no Jô Soares, ele perguntou quantos anos ele tem? Ela falou 7. Quem é a cantora preferida dele? Ela falou Marisa Monte. É a mãe? Não, eu falei, não, também é. Marisa Monte é mais. E ela disse que isso despertou nela essa vontade, esse desafio. Ficou mais suave. De experimentar esse outro estilo. E foi também um estouro, né, de sucesso. Se não me engano, foi o último disco dela, O último em vida. O acústico. O acústico com a MTV, né? MTV. E essas nuances de Cássia, como a senhora assim definiria assim essa personalidade da Cássia Eller? Olha, como filha e como cantora. Sim, a personalidade dela é muito parecida com a minha. Porque eu só faço o que eu quero também. Mas o que eu quero eu faço mesmo. Não adianta falar comigo que vai dar... Não tem problema, eu quero, pode até dar errado. Mas eu quero fazer, eu faço. E ela, nesse ponto, ela era muito parecida comigo.
Agora, aquele vozeirão dela é dela, né? É o único. E ela também marcou, tudo nela foi um marco, né? Foi. E ela atuou na questão musical, Uhum. mas também na questão de comportamento e também essa questão que virou um marco na justiça brasileira, da questão da guarda do Chicão, Da né? guarda, nós Quando todos Eugênia, porque brigamos. ela já dizia em vida que se algo acontecesse, Ela queria que ficasse com a Maria Eugênia, né? e houve uma disputa, né? O pai dela, no caso o avô, seu ex-marido, né? Tentou, também pediu a guarda, e a justiça brasileira, e isso virou um símbolo marco, para todos os casais Mas- homoafetivos, né? Sim, mas veja bem, foi eu, meus filhos todos, e do nosso lado tinha umas 60 pessoas, os amigos Sim. dela da adolescência, todo mundo no fórum. O colégio do Chico não foi em peso, porque era dia de aula, né? Mas as crianças todas queriam faltar para ir, mas foram. Acabou? Não. Foram vários pais, a diretora do colégio foi e algumas professoras também. Então, e ele estava sozinho do lado de lá com o advogado dele, né? Aí, mas o Chico fez a própria defesa. Ele falou, né, que queria ficar com a Maria Eugênia. O Chico que era fez a mãe. própria defesa. Ele entrou, disse que o juiz falou com ele: boa tarde, rapaz, você é um menino muito bonito. Como é seu nome? Ele, Francisco Ribeiro Heller. Aí, quantos anos você tem? 8, porque o pai botou lá, o avô botou lá, que elas se drogavam tanto que o menino faltava aula, que perdia ano, aquelas coisas todas, né? Aí falou assim: que série que você está? Ele falou: segunda. Ele falou: então você repetiu de ano? Ele falou: não quer repetir, não. Ué, mas você tem 9 anos na época, né? Você tem 9 anos, era para estar na terceira. Ele falou: não, é porque eu nasci em agosto e colégio só aceita com 7 anos. Olha completo. só. Eu entrei na primeira série no meio do ano, porque Pois eu faço em junho e só podia entrar naquele momento. Pois é. Aí ele explicou lá para o juiz. Aí o juiz conversou muito com ele, fez várias perguntas, aí falou para ele assim: se você fizer uma festa, além de seus amigos, quem que você convida? A minha avó Nancy, a minha avó Arlete, que é a mãe da Eugênia, né? Aí todos os meus tios, todos os meus primos da minha avó Nancy, os tios velhinhos da minha mãe, e da avó Arlete também, todo mundo e tal. Tem até uma velha, a minha tia estava lá, tadinha, cabeça branquinha, levou um bombom e um cartão para todo mundo. Aí ele falou, convidou todo mundo, até uma tia que está aí fora e tal. Aí ele foi perguntar, e seu avô? Se ele quiser. Porque não tinha relação próxima, Se ele né? Não quiser. tinha. E o Chicão foi muito espontâneo, né? Nessa resposta, e ficou muito evidente mesmo. Até pelo que a Cássia mesmo em vida já colocava, né? Que o desejo dela de que realmente o mais sensato e o mais justo pela relação Mas de amor, baixou né? a bola, ele baixou a bola, foi para uma entrevista que eu dei para a revista Isto É, Gente. Uhum. Aí disse que o advogado dele ligou para ele e falou: não atenda mais telefone, não atenda a porta, não fale com ninguém, que sua mulher acabou com você. Como você disse, né, Nancy? Personalidade e defendendo as suas crias, louca, no bom minhas sentido, crias, defendendo. eu brigo com o defendendo mundo. e defendendo essa manutenção desse laço afetivo tão importante do Chicão com a Eugênia e com a senhora e com a família toda. Aqui pra se defender, falta de respeito. E hoje a senhora tem muito contato com o Chico ainda? Tem sim. Fala por telefone também? Não, telefone Se não, bem porque que ele a gente é o WhatsApp. Não, ele é igual ele igual não ela, tem? ele perde. Ele Então perde. ele entregou para Jesus, não quer mais não. Olha, a gente está encerrando aqui essa Certo. conversa maravilhosa. Que bom. E vamos encerrar, então, convidando novamente aí o público de Brasília a prestigiar, a assistir essa peça, mas vou deixar com vocês a sua palavrinha final, tanto do Eliezer como a da Nancy também. Vamos encher o Teatro em Planaltina, né? Mostrar que Planaltina tem cultura sim, e tem gente para assistir isso, tem gente para Sábado e domingo agora, esse próximo final de semana, ingressos no Simpla. No Simpla, sábado às 20 horas, domingo às 19, tá? A gente vai estar lá contando um pouquinho do que era a Cássia antes da fama, um pouquinho não, quase tudo, né? E que as pessoas vejam que ela era uma pessoa como qualquer outra e que aquelas histórias podem ser de qualquer um, mas eram da Cássia. Quem levar 1 quilo de alimento paga meia entrada. Quem levar 1 quilo de alimento paga meia. É importante. Levem. Elenco de Brasília. Todo mundo de Brasília, músicos muito bons de Brasília. E vamos ganhar o mundo aí, né? Nancy, e o seu convite aí para
pessoal de Brasília que Brasília foi a casa de Foi. Cássia Eller. Foi. E foi aqui que ela começou, né? É. E a gente tem muito orgulho disso. Então, obrigada. Convido a todos para comparecer. A história é a história dela, mas está muito bonito mesmo. E Planaltina está lindo, gente. O teatro de lá é um show, adorei. Bonito mesmo. Espero todos, se quiserem conhecer mais a historinha da Cássia Eller, compareçam. Obrigada. O nosso arroba, Cássia Regiane Eller, né, Silvana? Arroba Cássia Regiane Eller, que é o Instagram do musical. A gente abriu esses dias, então curte a gente lá, pelo menos, né? Segue, porque tem muitas coisas. Tem um quadro que eu estou fazendo com a dona Nancy, que chama Na Garagem da Nancy, e eu abri espaço lá para as pessoas fazerem perguntas sobre a Cássia. Né? Pode perguntar que legal isso. eu vou gravar de novo, nesse final de semana não dá, mas no próximo, respondendo várias perguntas que já tem lá. Claro. E será que dessa peça não sai um livro? Olha aqui, eu já dando ideia, olha. Dessa peça dá para fazer um livro, um Com filme. certeza. Acho Dá para fazer várias coisas, né, que a gente quer fazer. E tem material para Eu já escrever. estou curiosa, eu quero ver a peça, mas também já criei a expectativa aqui do livro, do filme. Eu tenho material para escrever o Cássia Regiane 2. Só que o 1 precisa funcionar, senão não tem sentido eu fazer o 2, né? Porque aí pode pegar os outros períodos da vida dela, porque nesse é ela da infância 62. até quando lança a primeira música, Até né? quando a gente quando ela aparece com Por 89. Enquanto. 89. Que bom, muito obrigada pela Eu participação. que agradeço. Renato, obrigada pela sua Obrigado. participação, também dê a sua palavrinha final, você como Planaltina Raiz. Pois é, deixar E o pode se convite orgulhar. aqui para os moradores de Planaltina. O Complexo Cultural tem mais de 300 lugares lá, então não vai faltar Eu vou esperar você lá, espaço. Renato. Eu vou lá, Inclusive, pode você deixar. é meu convidado. Eu vou lá no sábado, amanhã à noite. Amanhã. Né? Amanhã à noite eu vou estar lá. E é isso, todo mundo de Planaltina está convidado. Agradeço muito os convidados aqui por terem aceitado compartilhar essas histórias com a gente. E é uma dádiva e daqui a pouco todo mundo vai poder conferir, né? Que a gente vai colocar o podcast no ar. E continuem aí com esse espetáculo. Espero que cresça muito e mude aí o roteiro para abranger outras cidades e outros estados do país, quem sabe, né? Tem muita gente nos pedindo nos estados aí. Pois né? é. Precisa Rodar o viabilizar, né? Brasil, com certeza. Precisamos de empresas, empresários, se forem fãs da Cássia, melhor ainda, que nos leve, que a gente consiga viabilizar isso. Porque hoje, infelizmente, a arte sozinha ela não sobrevive. Com Né? certeza. Fica aí o recado. Muito obrigada, a gente Obrigado. encerra aqui o podcast e até o próximo.